Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião de oração e estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Independente Jardim Nazaré. Hoje, 22 de setembro de 2020, iniciando esta reunião para estudar o Salmo de número 4. Com o estudo deste Salmo, nós estamos chegando a 38 salmos estudados. Tem sido um tempo bom e precioso na presença de Deus e também edificante para os nossos corações, quando estamos vendo, percebendo, aprendendo sobre as experiências de pessoas no seu relacionamento com Deus, trazendo isso para o nosso relacionamento com o Senhor. É um tempo agradável e que seja para você também um tempo de edificação e fortalecimento. Bem como nós temos tido a oportunidade de orar por pessoas, de apresentar a vida de pessoas ou as vidas de pessoas na presença de Deus, orando, intercedendo, agradecendo por aquilo que Deus tem feito por eles e também por nós. Que seja assim, um tempo de dedicação, um tempo de comprometimento, um tempo de aprendizado. Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Senhor, graças te damos por mais este encontro da tua igreja, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido Deus bondoso, Deus zeloso, Deus que ajuda, Deus que supre as necessidades, Deus que com misericórdia e graça se faz presente nas nossas vidas, nos conduzindo, nos ajudando, nos fortalecendo. Que esta reunião da tua igreja seja mais uma reunião que traga edificação aos corações daqueles que procuram, Senhor Deus, tirar esse tempo de oração, de reflexão na tua palavra. Por isso rogamos a direção e unção do teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento, para que não só tenhamos os nossos corações edificados, aprendamos a respeito da tua palavra, mas acima de tudo, que as nossas vidas sejam transformadas e estejam sempre te honrando, te glorificando, te exaltando. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar vocês para ouvirem um cântico baseado no livro de Salmos, no Salmo 100. E durante essa música, durante esse louvor, dedicar esse tempo para orar, colocar-se diante do Senhor, apresentando os pedidos que temos intercedido diante de Deus, para que mais uma vez estejamos demonstrando a nossa confiança no Senhor. Vou colocar também, junto com essa música, um slide mostrando alguns pedidos de orações e também os irmãos poderão orar por aqueles pedidos que já têm costumeiramente orado, apresentado diante do Senhor, e façam então este momento de intercessão. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canções. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pasto.
Muito bem, irmãos. Abramos então as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 4, para o nosso estudo. Vamos para a leitura do texto? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O tema desse salmo nas nossas Bíblias está da seguinte forma: confiança em Deus na angústia. E este salmo, como o salmo de número 3, eles foram compostos em meio à aflição do salmista e demonstra uma profunda confiança em Deus, bem como o descansar no Senhor, especialmente nas horas da noite. Se você ler o Salmo 3, versículo 5, e o que nós acabamos de ler, o versículo 8, você verá essa atitude de descanso no Senhor, especialmente nas horas da noite. Essa segurança, ela está no fato de viver um relacionamento com Deus. Veja no versículo 1, quando ele pede que Deus lhe responda e apela para o caráter de Deus. Deus como sendo o provedor, o sustentador da justiça, mediante um aspecto pessoal. Deus da minha justiça. Essa justiça, ela é vista ou ela é sentida quando, a partir, melhor dizendo, de uma experiência de angústia. Essa situação revela um momento de aperto, tanto que ela pode significar estar num canto apertado. A palavra angústia aí no texto. Ela foi traduzida da seguinte forma: fui duramente apertado e tu me colocaste à vontade. Em nossa tradução, vem: na angústia me tens aliviado. Diante de um Deus tão grande e que socorre o salmista pergunta aos homens: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Há dois pontos a considerar aqui. O primeiro é que essas pessoas estavam buscando ídolos e se afastando de Deus. Tornareis a minha glória em vexame. A palavra vaidade significa coisas vazias, e buscar mentiras, referência ao fato de os ídolos não terem vida, sendo apenas figura da imaginação de uma pessoa, ou imaginação pecaminosa. Mas também pode ser aplicado ao fato de que a autoridade de Davi, que é o autor do Salmo, estava sendo submetida ao desprezo, através de promessas falsas e até mesmo de calúnias dos seus inimigos. Assim, Davi demonstra que a escolha divina de um homem não é para um ofício, mas para a comunhão com ele. E a comunhão com Deus é a resposta final ao desencorajamento que a mágoa e as calúnias trazem.
Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Se o afastamento das pessoas do Deus verdadeiro, ou se a mágoa por conta das calúnias ou do desencorajamento estavam trazendo algum sentimento ao coração de Davi, que no texto está representado pela ira, esse sentimento não precisa ser pecaminoso, pois o conselho é: dorme meditando no caso antes de agir. É isso que propõe a expressão: consultai no travesseiro o vosso coração. E é isso que talvez haja necessidade de cada um de nós aprender diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das provocações, diante do desencorajamento, diante das calúnias. A necessidade não é uma resposta pronta, mas consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em outras palavras, essa expressão está dizendo assim: pense, medite. E ao fazer isso, deixe nas mãos de Deus. Ao fazer isso, coloque tudo diante do Senhor, apresentando a Deus e permitindo a ação de Deus. Ainda nessa circunstância, o texto diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esse oferecimento de sacrifício de justiça, na verdade, é uma expressão para dizer: tenham atitudes ou tenham uma atitude reta diante de Deus, ainda que surja perguntas, e aí no texto nós vamos ter uma pergunta que talvez nos leve a uma dúvida. Quem nos dará a conhecer o bem? Temos que lembrar dessas palavras que se assemelha à bênção sacerdotal. A partir do momento da dúvida, lembrar dessas palavras: o Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou, Senhor, é um pedido, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Angústia, desencorajamento, dúvidas. Nós precisamos lembrar disso e orar dessa forma: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E é nisso que está a verdadeira alegria. E não nas coisas passageiras representadas aqui no texto pelo cereal e pelo vinho. O salmista, ele vai colocar essa condição da alegria perene por apresentar sacrifícios de justiça e confiar no Senhor, dizendo, né, mais alegria puseste no coração, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Lembram da parábola do homem que teve um campo que produziu muito e ao produzir muito ele recolhe toda essa produção em celeiros que ele construiu, né, ou reformou, fazendo celeiros maiores para caber toda a produção, e aí diz para ele: agora tem bens tem muitos bens, come, bebe e faz festa. É a mesma coisa aqui, a alegria vindo de coisas passageiras representadas no texto pelo cereal e pelo vinho. E quando ele percebe que a luz do rosto de Deus sobre a vida dele faz com que no seu coração tenha mais alegria do que as coisas passageiras, ele termina falando então sobre a paz bem fundamentada, sobre o livramento da angústia, sobre a vitória diante das dificuldades,
quando ele então coloca: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Quando ele coloca assim: em paz me deito e logo pego no sono, essa palavra logo significa, né, junto. Ou aqui seria simultaneamente. Deito e o sono vem imediatamente. Porque não há temor. Porque não há preocupação. Somente a certeza de que o Senhor dará repouso certo e seguro, que no original significa sem medo. Então poderíamos colocar assim: em paz me deito e de imediato pego no sono, porque o Senhor me dá um repouso sem medo, com tranquilidade. Esta é a confiança em Deus na angústia. E este é o Salmo de número 4. Que o Senhor aplique aos nossos corações as verdades desse salmo e que tenhamos a capacidade de, vivendo angústias, vivendo dificuldades, vivendo problemas nas nossas vidas, ter essa mesma confiança em Deus, o Deus da nossa justiça, o Deus que nos ajuda a cada instante, o Deus que trabalha os nossos corações e nos dá uma tranquilidade extrema, a ponto de não perdermos o sossego do nosso sono, porque o nosso sono, o nosso descansar, continua sendo no Deus soberano, no Deus criador de todas as coisas, no Deus sustentador de todas as coisas, o Deus que é Deus conosco a cada instante. Que tenham uma noite abençoada e que de fato esse versículo 8 do Salmo possa ser a tua experiência hoje. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Vamos ter um momento de oração, de gratidão ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. É o sono tranquilo, é a necessidade suprida, é a tua proteção sobre a nossa vida, é o conduzir do Espírito Santo através do entendimento da tua palavra. É também, ó Deus, a exortação, a repreensão que o Senhor nos dá quando não ouvimos ou não praticamos aquilo que está, segundo a tua palavra, revelando aos nossos corações a tua vontade. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos chama para uma experiência pessoal, para um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos momentos das dificuldades, nos momentos de enfrentamento, Senhor Deus, da angústia, no momento em que percebemos, ó Deus, pessoas maldosas, Senhor Deus, nos prejudicando, que o Senhor nos dê a tranquilidade de consultar no travesseiro, Senhor Deus, meditar, Senhor Deus, a respeito do que se deve fazer, confiando no Senhor e sossegar, Senhor Deus, os nossos corações. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pela oportunidade da tua palavra e pela tua palavra, Senhor Deus, que com liberdade nós podemos ler, estudar, Senhor Deus, e buscar esses ensinamentos preciosos. Agradecemos, Senhor Deus, a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, rogando que sobre eles, sobre elas, repouse, Senhor Deus, a tua bênção,
repouse, Senhor Deus, a tua instrução e que sobre a vida da tua igreja, Senhor Deus, resplandeça a luz do teu rosto, como forma, Senhor Deus, de bênção, como forma, Senhor Deus, de orientação, como forma de condução. E acima de tudo, Senhor Deus, como forma de testemunho do teu grande amor por todos nós. Louvado seja o teu nome. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em